Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesta manhã. Sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos meditar na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulos de 1 a 5, iniciando e finalizando hoje mesmo a leitura dessa carta de esperança e fortalecimento dos crentes em Cristo Jesus. Te convido a orar no nome do nosso Salvador. Grande Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e nos alegramos na graça e na misericórdia de Cristo Jesus, que nos transportou das trevas para o reino da luz. Senhor, obrigado pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, pela salvação dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus querido, obrigado por tua palavra, pela carta do apóstolo Pedro, que tinha o objetivo de trazer esperança e fortalecer os crentes que estavam em perseguição. Pai amado, eu te peço nesta manhã, fortalece tua igreja, fortalece o teu povo, anima, Senhor, os desanimados, fortalece os fracos, Senhor. Levanta aqueles que estão dormindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo que lê a tua palavra. Ajuda-nos também, Senhor, a compreender e sermos praticantes dos teus mandamentos. Ó Deus, nós te louvamos pelo ano de 2024 que está findando. Te agradecemos, Senhor, por termos chegado até aqui na leitura da Tua palavra. Continua nos abençoando e nos dando graça, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Cristo Jesus, nos últimos dias do seu ministério terreno, previu que Pedro um dia fortaleceria seus irmãos em Cristo. E na primeira carta das duas que ele escreveu, foi exatamente isso que ele fez, encorajando os cristãos que estavam enfrentando perseguição, e Nero acusava-os falsamente como responsáveis pelo fogo que destruiu Roma no ano 64. Ele vingou-se dos discípulos da época, espalhando-os por todo o Império Romano. O autor da carta é Simão Pedro. Foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, ex-pecador em Cafarnaum, na costa norte do Mar da Galileia. Pedro era um dos 3 discípulos do círculo mais próximo de Jesus, junto com Tiago e João. Ele, em ocasiões de suma importância, era o porta-voz de todos os discípulos. De acordo com a tradição, sofreu martírio em Roma, ao ser crucificado de cabeça para baixo, provavelmente entre o ano 67 e 68. A carta deve ter sido escrita entre o ano 63 e 64, pouco antes das perseguições de Nero e da morte de Paulo. Pedro, aparentemente, escreveu da Babilônia, referência a uma cidade da antiguidade às margens do Eufrates, ou mesmo Roma, pois a Babilônia era um nome codificado, bastante popular em meio às vítimas da opressão do Império Romano. Seus destinatários foram os cristãos, tanto judeus como gentios, espalhados por várias províncias da Ásia Menor. Capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, se apresenta como o autor da carta e cita seus destinatários, os crentes peregrinos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os crentes foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, foram eleitos previamente. Foram eleitos em santificação de espírito, para obedecerem e receberem a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro os saúda com graça e paz. O apóstolo louva a Deus, o Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que por misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Cristo Jesus. Esse novo nascimento
traz esperança de que receberemos uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode apagar. Está nos esperando nos céus. Os crentes pela fé estão guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a se revelar. Isso deve alegrar os crentes, mesmo que momentaneamente estejam enfrentando tentações e tristezas para a prova da fé, mais preciosa que o ouro, se encontra em louvor e honra e glória quando Cristo Jesus voltar. Os crentes não viram o Senhor Jesus, mas o amam e creem nele. Todos irão se alegrar com uma alegria gloriosa que não há palavras para descrever quando alcançarem o propósito final da fé, a salvação das nossas almas, que os profetas anunciaram previamente, profetizando sobre a graça que foi dada à igreja. O Espírito de Cristo estava nos profetas e indicava os sofrimentos e a glória que haviam de vir ao Cristo. Isso foi revelado não para eles mesmos, mas para nós. Os profetas ministravam as mesmas coisas que Pedro e os demais apóstolos, pelo Espírito Santo. Eles pregaram o Evangelho, que os anjos desejam atentar. Ou seja, os anjos desejam que tudo se cumpra, conforme a vontade de Deus. A exemplo de Paulo, escrevendo aos Efésios, que nos recomenda estar cingidos, Pedro alerta para estarmos assim cingidos, ou seja, preparados no entendimento, sendo sóbrios, alertas, atentos, esperando na graça a nós ofertada na pessoa de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não devemos andar conforme a nossa antiga natureza, mas andar em santidade, pois o Deus que nos chamou é santo, andando em temor a Deus no tempo em que andarmos na terra, pois não foi nem prata nem ouro que nos comprou, mas o precioso sangue de Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas se manifestou no tempo determinado por Deus. Por Cristo, os crentes creem em Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e lhe deu glória. Assim a nossa fé está em Deus. Devemos purificar nossas almas pelo Espírito Santo, obedecendo à verdade, amando uns aos outros ardentemente com coração puro. Nascemos de novo, não de semente corruptível, mas pela palavra de Deus, que permanece para sempre. A glória humana é como a erva e desaparece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Capítulo 2. Devemos deixar toda a malícia, engano, fingimentos, invejas e murmurações. Os crentes devem desejar se alimentar em Deus de sua palavra para crescimento na fé e na graça. Aqueles que provaram que Deus é bom, assim desejam. Cristo é pedra viva, reprovada por muitos homens, mas para Deus pedra eleita e preciosa. Os crentes também são pedras vivas. Essas pedras constroem uma casa espiritual, o templo do Espírito Santo. Nós, pedras vivas, somos sacerdócio santo. Todos os crentes são sacerdotes e devem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Pedro cita Isaías 28 e 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Para explicar que essa pedra citada por Isaías é Jesus. Para os que creem, essa pedra é preciosa e a pedra principal, a pedra que sustenta todo o edifício. Cristo é o fundamento da igreja. Mas para os rebeldes, descrentes, os edificadores que reprovaram essa pedra, se tornou uma pedra de tropeço e de escândalo, pois tropeçam na palavra. Mas Pedro afirma que eles foram destinados para isso mesmo. Os crentes são geração eleita, sacerdócio real e nação santa,
povo adquirido para anunciar as virtudes de Deus, que nos chamou para a luz. Precisamos notar que em Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus fez uma promessa condicional aos filhos de Israel, que estavam ao pé do monte e iriam receber os mandamentos e a lei do Senhor. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Como Israel desobedeceu a Deus e se prostituiu adorando outros deuses, essa tarefa bendita passou para a igreja de Jesus Cristo. A igreja, como maioria do povo não judeu, que não era povo de Deus, mas agora é, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia, e sendo assim, deve se abster dos desejos carnais, vivendo honestamente, para que quem nos observa glorifique a Deus. Devemos nos sujeitar às autoridades humanas, por amor do Senhor. A vontade de Deus é que façamos o bem, com liberdade, sem fazer da liberdade malícia, se portando como servos de Deus, honrando a todos, amando a fraternidade, temendo a Deus e honrando as autoridades constituídas. Os servos devem se sujeitar aos senhores, mesmo os maus. Isso é agradável a Deus, fazendo o bem e mesmo assim sofrendo por boa consciência. Cristo também sofreu por nós, sendo o nosso exemplo a ser seguido, pois não se achou engano na sua boca e não cometeu pecado. Mesmo quando injuriado e pendurado na cruz, ele se entregava e assim, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Mortos que éramos, passamos a viver. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos para o pastor e bispo de nossas almas. Capítulo 3. As mulheres devem se sujeitar aos maridos. Isso pode ganhar alguns desobedientes. A mulher deve considerar sua vida pura, em temor a Deus. A beleza das mulheres não deve ser na aparência exterior, mas no interior, de um espírito manso e quieto, precioso diante de Deus, como as mulheres antigas. Sara, por exemplo, que chamava Abraão de Senhor. As crentes são filhas de Sara. Os maridos devem dar honra às mulheres, sabendo que somos também irmãos, para que nossas orações não sejam impedidas. Todos devem ser de um mesmo sentimento, bondosos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos, aquela misericórdia que vem de lá de dentro, verdadeira. Não devemos responder mal com mal, mas abençoando sempre. Fomos chamados para abençoar. Devemos refrear a língua do mal e não falar engano algum, fazendo o bem e buscando a paz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Se sofremos por amor da justiça, somos bem-aventurados. Não devemos temer quem nos afronta, santificando a Deus em nossos corações, preparados para responder sobre a razão da nossa esperança. É melhor padecer fazendo o bem do que fazendo o mal. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, levando-nos a Deus. Pregou aos espíritos em prisão. Significa que ele pregou aos cativos, como nós, que estávamos mortos em nossos delitos. O tempo todo estamos rodeados de incrédulos e rebeldes, como os crentes que Pedro escreveu, espalhados pelo mundo. Noé também era rodeado de incrédulos, e foram salvos apenas 8 pessoas. Nas águas, que também era símbolo do batismo, da ressurreição de Jesus Cristo, que está no céu, do lado direito de Deus, e todas as criaturas são sujeitas a ele. Capítulo 4. Como Cristo padeceu na carne, devemos pensar assim também. O tempo que nos resta na carne, em vida na terra, devemos viver segundo a vontade de Deus. Já andamos no passado como os gentios,
em todo o tipo de pecado e desejos exagerados da carne. E eles até acham estranho que não vivemos mais como eles, até blasfemam de nós e terão de prestar contas disso. O evangelho foi pregado também aos mortos. Essa passagem tem algumas interpretações possíveis. Mortos pode significar mortos espiritualmente, ou mortos mesmo, na carne. Os estudiosos divergem muito nessa passagem. O fim de tudo está próximo. Devemos estar sóbrios e vigilantes, amando uns aos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Vejam que os crentes estavam espalhados pelo mundo, estrangeiros, sem lugar fixo. Era muito importante a hospitalidade entre eles e o amor entre eles também. Além da esperança que Pedro enfatiza na carta, a sobriedade, a vigilância e o amor também é tema central na epístola de Pedro. Devemos administrar bem os dons que recebemos, sabendo que estamos cuidando de coisas santas e consagradas que não são nossas, como bom mordomos da multiforme graça de Deus, seja dom de ensinar e falar ou de administrar. Deus deve ser glorificado através dos nossos dons e na maneira pelo qual nós usamos os dons que Deus nos deu. Os crentes serão provados e isso não é estranho. Somos participantes das aflições de Cristo. E se pelo nome dele sofremos, somos bem-aventurados. O Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Não devemos ser homicidas, ladrões, malfeitores, pois se padecermos por isso, é merecido e vergonhoso. Mas se padecemos apenas por sermos cristãos, não devemos nos envergonhar, mas glorificar a Deus. O julgamento está próximo e vai começar pela casa de Deus. O justo será salvo. E o que acontecerá com o ímpio e o pecador? Capítulo 5. Pedro se intitula presbítero como os outros. E ele aconselha a eles que são participantes da glória de Cristo, para que apacentem o rebanho de Deus com cuidado, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O sumo pastor entregará a eles a incorruptível coroa de glória. Os jovens devem se sujeitar aos mais velhos, e todos devem se sujeitar uns aos outros com humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, lançando nossa ansiedade sobre Ele, que cuida de nós, e no tempo certo Ele nos exaltará. Novamente, Pedro aconselha a sobriedade, dando ênfase nisso. O crente deve estar despertado, alerta, vigilante, em oração. O diabo sempre está por perto, observando, querendo nos tragar. Devemos resistir a ele, firmes na fé. As mesmas aflições atingem todos os irmãos no mundo inteiro. Depois de termos padecido um pouco, o Deus da graça vai nos aperfeiçoar, fortificar e estabelecer. Glória a Deus para sempre. Amém. Pedro escreveu com a ajuda de Silvano, fiel irmão. Disse escrever da Babilônia, como comentamos no início. Marcos estava com ele. Os irmãos devem se saudar com ósculo de amor. Pedro se despede com a paz de Cristo Jesus. Um forte abraço para você. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua igreja. E até breve, em nome do Senhor Jesus.